Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, redatora do portal Momento Saúde. Eu também cuido das mídias sociais da Bilívio e o Dr. Rafael já está aqui conosco. Boa noite a vocês que estão chegando agora ao nosso canal, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é muito pedido aqui no nosso canal, que é sobre autismo. Muitas mãezinhas têm pedido e o Dr. Rafael tem uma agenda bem lotada, mas a gente conseguiu para ele estar aqui conosco. E a vocês que ouvem o nosso podcast, queria agradecer, não sei qual é o horário que você está ouvindo, mas gratidão a todos vocês que estão aqui conosco. Dr. Rafael, por favor, compartilhe essa live, que vai ser bem importante para as mãezinhas que já têm. Boa noite, doutor, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Gratidão, viu, doutor? Eu sei que sua agenda é bem lotada, mas gratidão por estar aqui conosco. Tá ok, obrigado pelo convite, espero poder contribuir aí com a discussão. Doutor, fala um pouquinho quem é o doutor Rafael, gente, já sigam lá, @Rafael com PH, Rangel, né? Esse é o Instagram dele, ele dá muitas dicas, ele é bem ativo no Instagram, e ele vai falar um pouquinho quem é ele, né, doutor? Eu sou Rafael Rangel, sou neuropediatra, casado, cristão, resido em Vitória, Espírito Santo, né? Tenho mestrado na área de neurologia pela Universidade de Campinas, né? E atuo aqui no estado, em consultório privado e na PAI, aqui do nosso estado do Espírito Santo, e hoje com o advento da telemedicina também, no Brasil e no mundo inteiro, né? Muito bom. E principalmente, doutor, como eu te falei nos bastidores, tem muita mãezinha lá do Piauí que vai estar nos assistindo. E para elas chegarem até um neuropediatra, são 6 horas até Teresina. Então, quando eu falei para elas que ia estar um neuro aqui, e tem a telemedicina também, às vezes elas ficam meio inseguras, mas às vezes é muito melhor que se deslocar, né, doutor? Com uma criança por 6 horas, eu que fiz essa estrada, esse trajeto, né? Então a telemedicina está aí para ajudar também, né, doutor? Sem dúvida alguma, né? Minha família, meus pais são do interior do estado do Espírito Santo também, apesar de ser um estado menor, né? Então eu Uhum. entendo muito bem o que é esse deslocamento, que é a estrada, com criança, isso multiplica-se por 10 essa dificuldade, né? Sim. Desde da permissão e da instituição da telemedicina, que hoje já é uma realidade, né? Uhum. Muitos dos casos dentro da neurologia infantil, a gente consegue muitas vezes resolver e dar esse suporte, né, sem ter a necessidade o tempo todo ali da questão presencial, né? Então, isso é uma Uhum. ferramenta hoje que veio para ficar e eu acho que ajuda em curtas distâncias um país como o nosso de dimensões Muito grande, né? continentais, né? Com estradas assim tão difíceis, né? Para a gente estar Sim, indo. A gente também estava recentemente no sul, então a gente sabe como que funciona aí, né, doutor? E sim. aí, eu sei que você abriu, né, uma caixinha de perguntas. Gente, o doutor já abriu algumas perguntas, mas também vocês podem estar aqui aproveitando, né, e fazendo perguntas para o doutor ao vivo. Compartilhe, gente. Sei que tem muita gente que precisa estar aqui hoje, né? E ouvir tantas coisas, porque é um tema que ainda gera muita dúvida, né, doutor? E eu queria já Sim. começar te perguntando por que cresceu tanto esse índice, doutor? Bom, especificamente no transtorno do espectro autista, Uhum, em 2013, né, houve uma reclassificação do transtorno, né? uhum, Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são classificados segundo o Manual Estatístico de Transtornos Mentais da Academia Americana de Psiquiatria, né? Que é o uhum, chamado DSM, atualmente na quinta edição, então a gente chama DSM-5, né? uhum, No ano de 2013, a cada década existem revisões, né? Nós tivemos o uhum, DSM-1, 2, 3, 4, que foi vigente até o ano de 2013, e a partir então de 2013 para 2014, nós tivemos uma ampla revisão, né, de alguns aspectos relacionados ao diagnóstico, né? Houve, uhum, na verdade, um processo de enxugar algumas questões que ficava assim, muito extenso, muito dificultoso para o entendimento, mesmo a nível até de alguns especialistas, né? Então, essa mudança de classificação,
ela se tornou mais abrangente. Então, uma das explicações, não a única, né, desse aumento realmente que a gente tem aí nos últimos 10 anos, né, tem mais de 20 vezes esses casos, né, a última estimativa do CDC em Atlanta, é um órgão americano que faz esses dados estatísticos de cada 1 para 30 nascimentos em crianças incidência. Então, realmente é um número muito alarmante. Então, uma das explicações parte do pressuposto dessa mudança de classificação. Com isso, as pessoas passaram a ter mais acesso à informação, a melhora do acesso à saúde também, né? Então, isso, além da difusão da informação através dos meios digitais, a maior capacitação de profissionais, tanto da área médica quanto fonoaudiólogos, psicólogos, né? Os terapeutas ocupacionais, a própria escola. Então, isso ajuda a identificar muitas daquelas crianças que não tinham um diagnóstico. Então, essa é uma explicação, né? Acredita-se que existam também alguns fatores ambientais que possam estar influenciando, né? Esse que é o grande X, é a grande pergunta que a ciência tenta responder, quais são e qual o impacto realmente desses fatores ambientais, né? Porque a gente não consegue identificar isso assim, é determinada causa. Então, existem muitas teorias nesse processo, muitos estudos nessa área. Então, ela vai um pouco aí de alterações, provavelmente, do que a gente chama de epigenética, né? Ou seja, fatores ambientais influenciando, a mudança na classificação, a reclassificação de muitos desses pacientes que anteriormente existiam algumas, eram classificados com outros transtornos não definidos, né? Quando a gente começa a entender essas pessoas, esses indivíduos agora, muitos adolescentes, adultos, passam a ter uma reclassificação. Então, essas são algumas das explicações mais aceitas no meio científico desse aumento exponencial dos casos. Ah, legal, doutor. Gratidão vocês que estão vindo aí, né? E muitos até, né, doutora, às vezes não tinham um tratamento adequado porque não estava nessa classificação, não entendiam um diagnóstico, né? Então, às vezes, é até uma pergunta que eu ouço muito das mãezinhas, né? Por onde começar, doutor? Porque a gente sabe que o nosso sistema de saúde é complicado, então às vezes a mãe percebe, aí como a gente tem o portal, a gente recebe muitas perguntas, né? Então, eu levo meu filho num pediatra, eu não consigo achar um neurologista. Qual é o profissional adequado para primeiro eu tentar entender, né? Que se meu filho tem alguma coisa, se não tem. Perfeito. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está falando de TDAH, transtorno do espectro autista, nós estamos falando de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, a criança ela vai sendo acompanhada com um pediatra, né, periodicamente nos primeiros meses, mensalmente, acompanhando a curva de crescimento de peso, ganho, pondere estatural, enfim, a consulta de puericultura, né? E, paralelamente, junto dessa consulta de puericultura, o pediatra vai avaliando também marcos do desenvolvimento, né? Então, hoje, com as informações, os pais hoje têm muito mais acesso, né, a acompanhar também esses marcos do desenvolvimento, né? Então, hoje existem diversos meios digitais que divulgaram nas últimas décadas, principalmente, vários sinais de alerta, né? As chamadas red flags, as bandeiras vermelhas. É muito importante entender que esses sinais de alerta, eles não são utilizados como critérios diagnósticos. Para que serve? Para que servem esses sinais de alerta? Eu vou citar alguns deles aqui. Esses sinais de alerta, como o próprio nome diz, serve para acender uma luz amarela, falou, opa, tem algo diferente acontecendo com essa criança. Algo que eu tenha que buscar uma orientação para saber se tem algum transtorno ou não, né? Por exemplo, o contato visual. Então, durante a amamentação, nos primeiros meses de vida, a mãe, durante aquele momento único, ímpar desse contato, da criação desse vínculo entre a criança e a mãe, é um momento em que a mãe deva dedicar um tempo à criança. Então, período de amamentação, esse contato visual, essa expressão do bebê que vai mudando. Então, quando ele está dando sono, quando ele está com uma cólica, quando ele está com fome. Então, isso já são alguns sinais que a gente vê muito precocemente no autismo. As crianças com transtorno do espectro autista, elas costumam ser muito alheias, ter pouco visual durante essa amamentação, não chorarem muito, não reclamarem muito, aquelas crianças às vezes meio apáticas, paradas. Então, isso são alguns pontos. Uma dica, uma orientação sempre que eu passo aos pais que eu posso durante a amamentação, as mães não devem usando
por exemplo, aparelhos eletrônicos, como os smartphones, né? Na internet, ali no Facebook, no Instagram, porque isso acaba atrapalhando, né, essa criação de vínculo, né? Algumas dessas crianças nos primeiros meses podem ter uma dificuldade. Travou um pouquinho, né? Tá Tá me um ouvindo? pouquinho travando. Tô sim, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô sim. Algumas dessas crianças podem apresentar uma certa lentidão e algumas aquisições motoras, então às vezes demora um pouquinho mais para andar, né? Já no primeiro ano de vida, muitas dessas crianças apresentam alguns comportamentos assim, né? Elas têm muito problemas com barulho, algumas delas. Elas muitas vezes apresentam assim um apego muito grande a determinados objetos, sem muita função aqueles objetos, né? São crianças que costumam não responder muito ao chamado, ter pouco contato visual, né? A fala costuma muitas vezes demorar a vir, né? Então, isso são alguns sinais de alerta. Então, quando a gente tem esses sinais, esses pontos, a gente deve procurar uma orientação de profissionais da área, né? Obviamente, a gente sempre vai o acesso mais rápido e mais fácil é com o pediatra, né? A gente sabe que existe ainda, eu falo como pediatra, minha formação inicial e posteriormente eu fiz neurologia, né? Ainda uma defasagem muito grande ainda do diagnóstico precoce nessas crianças, né? Hoje, graças a Deus, com vários trabalhos que têm sido feitos pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né, com capacitações, realmente chamando a atenção, isso tem sido feito um diagnóstico muito mais cedo por muitos pediatras, porque isso facilita. Porque chegar ao especialista, né, nós somos um funil, né? Então, o pediatra está numa esfera muito mais abrangente dessa criança para só posteriormente a necessidade do especialista. Então, eu falo que é o caminho mais fácil e mais rápido de ser conquistado nesse sentido, né? Lembrando que Gratidão, vocês estão nos assistindo. Tem bastante gente aqui, viu, doutor? Tá. Inclusive, já temos uma pergunta aqui, ó. A Aline perguntou: filhos autistas geralmente tem alguém na família dos pais que são autistas? Bom, vamos lá. Existe assim, o que se explica, né? Quais são as principais explicações do ponto de vista científico para o transtorno do espectro autista, né? Hoje a gente sabe que mais de 80, 90% dos casos, né, eles estão relacionados com fatores genéticos, né? Mas quando a gente fala de genética, a gente tem que ter um entendimento, pelo menos básico, de algumas questões. A palavra genética, quando a gente fala uma doença genética, ela não obrigatoriamente ela tem uma herdabilidade do pai e da mãe. Então assim, o pai tem um cabelo preto, a mãe tem um cabelo preto, esse bebê vai herdar genes desse cabelo, então é uma herança desse processo. A genética dentro do espectro autista, ela não tem esse padrão de transmissibilidade. Então, se tem, não tem, o pai tem, né? O que é, na verdade? Essa criança herda, então, características genéticas da mãe, características genéticas do pai. O que a gente conhece é que existem múltiplas alterações em vários genes, vários marcadores. Então, essa é a grande dificuldade também do ponto de vista genético identificar, porque nem sempre, a minoria dos casos, na verdade, nós temos uma alteração que a gente chama monogênica, ou seja, um único gene. Então, essas alterações são múltiplas e, por isso, também, muitas das vezes, essa grande variação dentro do espectro. O espectro é isso, né? Ou seja, você tem quadros mais leves, mais ponderados e mais severos, exatamente por essas alterações. Então, a ciência tem tentado buscar muito isso, né? Os estudos genéticos têm tentado avançar muito nessa área, né? Para tentar identificar, até através de exames, que isso facilitaria muito esse processo. É um longo caminho ainda, mas a gente tem caminhado um pouco nesse sentido. Bastante, né, doutor? Ó, uma da caixinha de pergunta sua: como conseguir identificar os sinais? Bom, vamos lá. Então, eu citei alguns sinais de alerta, né? Quais são os critérios? Então, quando a gente fala critérios de diagnóstico, né, eles estão relacionados em que sentido? Dentro do manual estatístico, né, nós temos, então, os critérios. Eles vão ter como base três grandes pilares. Atraso na comunicação. Lá no manual vai estar escrito, e atraso da linguagem. Isso daí já gera uma grande dúvida e uma grande dificuldade de entendimento. O que é linguagem? O que é comunicação? Então, a linguagem, eu posso traduzir de uma forma mais simples como comunicação.
Uhum. Como que eu me comunico? Eu posso me comunicar através da escrita, um e-mail, uma carta, uma mensagem de WhatsApp. Eu posso me comunicar através de símbolos, desenhos, por exemplo, uma placa de trânsito, um Uhum. semáforo, né? Eu sei que quando está verde eu posso passar, vermelho não posso. Uhum. Eu posso me comunicar através de gestos, né? A língua de gestos eu posso apontar, eu posso mostrar. E eu posso me comunicar através da fala. Uhum. Então, um critério do transtorno do espectro autista é que essa criança tem uma dificuldade na comunicação, na linguagem. Ou seja, ele tem Uhum. dificuldade para entender comandos, entender ordens, se expressar, pedir algo, né? Ter essa iniciativa de comunicação. Não é só o atraso na fala, e sim na comunicação. Então, isso é um ponto importante, isso é um critério maior. Uhum. Segundo ponto é a presença de pouca interação social. Então, são aquelas crianças que têm muita dificuldade de estabelecer vínculos afetivos. É aquela criança que costuma, na escola, no parquinho pequenininho, estar sempre mais isolada, não criar esse vínculo afetivo com outras crianças, né? É aquela criança que, no brincar em casa, ela brinca de uma forma mais isolada. Ela, por exemplo, não faz brincadeiras de faz de conta. Ela não chama os pais para participar ou mostrar uma forma, um brinquedo, mesmo pequeno nesse sentido. Então, esse é um segundo critério. Então, nós temos o atraso na linguagem, a questão da interação social prejudicada, e o terceiro pilar dos critérios é o que nós classificamos como os comportamentos restritos e repetitivos. Ou seja, Uhum. é aquela criança que, ao brincar, isso a gente utiliza muito para avaliar, isso facilita muito, é aquela criança que costuma ter pouca criatividade nas brincadeiras, é aquela Uhum. criança que costuma dar pouca função ao brinquedo. Então, Uhum. né, a gente fala assim, interesse por partes, né? É uma Uhum. coisa que muitos dos sinais de alertas têm também, que as pessoas se acabam se apegando muito. Por exemplo, a criança pega um carrinho, ela não cria uma história, uma fantasia da função a um carrinho, de colocar um boizinho, de levar, de brincar. Ela pega ali uma parte, a caçambinha, a roda, e se interessa somente por aquela parte. Então, assim, Uhum. dando pouca função. Muitas vezes um foco muito grande em determinados assuntos ou determinadas brincadeiras, né? Então, quando a gente vai juntando essas informações, eu costumo falar, a gente junta peças de um quebra-cabeça, né? A gente Uhum. consegue fechar esse diagnóstico. Uhum. Teve uma pergunta aqui, doutor, para falar um pouquinho da deficiência intelectual e quando podemos descobrir esse diagnóstico. Perfeito, excelente pergunta. Bom, dentro do transtorno, dos transtornos do neurodesenvolvimento, né, transtorno do Uhum. espectro autista, o TDAH, a deficiência intelectual, né, os pacientes com transtorno do espectro autista, uma das questões que nós temos que avaliar e estar atento é se essa criança apresenta algum comprometimento de inteligência, ou seja, um déficit cognitivo intelectual ou não. A Uhum. nova classificação do CID-11, ela já está publicada em inglês, ela está Uhum. sendo validada para o português, tem que passar por um processo de validação nacional, então isso provavelmente nos próximos 2, 3 anos isso vai estar, né? Porque isso tem uma mudança tanto no Sistema Único de Saúde quanto no sistema privado, aquela codificação, eu vou no pronto-socorro, eu estou com uma asma, eu tenho um atestado, então você tem um Código Internacional de Doenças, então isso é o CID, né? Uhum. Então, o CID-11, que classifica os transtornos também, ele vai classificar a criança com transtorno do espectro autista e vai subdividir em dois grupos. Um grupo Uhum. com prejuízo da linguagem ou com comprometimento leve ou com Uhum. comprometimento severo da linguagem. E um segundo grupo que vai dividir em crianças com deficiência intelectual e sem deficiência intelectual, a Uhum. partir dos 5, 6 anos de idade. Por que a partir dos 5, 6 anos de idade? Porque a gente sempre vai traçar um paralelo da deficiência intelectual com a escola, com o processo de alfabetização que se inicia nessa idade. Logicamente, nos 2, 3 primeiros anos, a gente já consegue ter algumas pistas, uma dificuldade muito grande de aprender, às vezes, coisas simples, como cores, né, alguns números, mas de forma, por definição, quando a gente consegue realmente detectar isso, é a partir dessa idade. Não existe nenhum exame, né, para fazer assim, uma tomografia, uma ressonância que vai detectar uma deficiência. Então, além da percepção dos pais de aprendizado, principalmente como essa criança começa a aprender na escola. Uhum. Com a pandemia isso também foi, a gente viu
que isso foi mais complicado. Por isso que tem muita dúvida e muitas escolas, eu tenho ouvido bastante também dentro do Momento Saúde, quando o profissional, né, da escola chega e fala, olha, leva o seu filho, aí as mães já ficam desesperadas. Ai, será que meu filho tem alguma coisa? Será que não? Mas, gente, todo diagnóstico precoce, isso é muito importante, né, doutor? Não adianta ficar fugindo e dali você já vê se precisa de um tratamento, se não precisa, né? A Débora perguntou aqui, ó. Então, o diagnóstico de autismo, porém a sociedade e as políticas públicas não conseguiu acompanhar? Não entendi muito bem a pergunta. Pode repetir, por favor? Olha, ela falou, se o diagnóstico o diagnóstico de autismo, porém, a sociedade e as políticas públicas não conseguiu acompanhar, acho que foi o que você falou, essa parte da tradução, que demora um tempinho, mas, gente, o Brasil está bem avançado, né, doutor? Fala um pouco de Deixa eu algumas só explicar um pouquinho regiões. isso aqui, olha só. Essas mudanças de classificação, elas ocorrem periodicamente. Existem revisões que vão acontecendo periodicamente. A revisão foi publicada em inglês. Quando ela vem validada para o nosso Brasil, ela tem que passar por uma universidade, ser validada, tem que haver a tradução, a difusão. Isso não vai mudar em absolutamente nada do ponto de vista de tratamento de cuidado. É uma questão meramente mais técnica. Perfeito? Tá? Então, a Sim. partir desse processo de tradução, né, quando tem essas mudanças, né, em todos os aspectos de saúde, isso vai acontecer. Mas isso não tem que ter um desespero, correr atrás, isso não vai mudar Da absolutamente nada. tradução nem nada. Fique tranquilo, que as Fique mães a gente tranquila, sabe como é tá? desesperado, né, doutor? Tá, Aí isso é a eles parte falam, mais técnica do médico, dos profissionais, tá? eu achei uma pergunta que veio para você na caixinha como diferenciar uma birra de uma crise? Perfeito. Essa pergunta eu fiz questão de deixar aí para você, porque eu achei muito interessante. Bom, dentro do transtorno do espectro autista, a gente tem aquelas crises comportamentais, né? E a criança pequena, 2, 3, 4 anos de idade, é muito comum a criança fazer algumas birras, né? A pirraça, usado também esse linguajar em algumas partes do Brasil. Ah, a criança está fazendo uma pirraça, está fazendo uma birra. Então, como que a gente diferencia isso, né? A birra, a pirraça, ela vai cessar quando a criança conquista o que ela está desejando. Então, por exemplo, a criança está fazendo uma birra, uma pirraça, porque ela quer mexer no controle da televisão. E você está lá assistindo um filme e você não deixa. A criança começa a fazer uma birra, uma pirraça, se joga, bate no chão, puxa o cabelo e faz aquela... Você cede, cessa. A crise comportamental dentro do espectro, ela não vai cessar desse aspecto. Então, essa é a forma mais simples da gente detectar. Né? Então, o que é uma birra do que é uma crise de comportamento, que pode ser desencadeada por diversas questões dentro do espectro, principalmente quando essa criança está sem terapia, quando essa criança está dormindo mal, quando essa criança está passando por momentos de estresse na família. Então, a família, quando está ali com o processo, os pais brigando em casa, discutindo, o ambiente familiar não está legal, isso vai favorecer muito o aparecimento dessas crises dentro do espectro. E até falar um testemunho para vocês. A gente estava no shopping, tinha uma menina linda, linda, e minha filha encantada por criança. E chegou perto, e a menininha fugia. Ela achava assim, é tímida, sei lá, tal. A segunda vez que ela se aproximou, a menininha entrou numa crise. Minha filha ficou muito mal, muito mal. Aí a mãe veio e falou assim, não precisa ficar assim, é que minha filhinha é autista e ela tá em outro ambiente. Então não é por causa de você, não é por causa de nenhuma reação que você fez. Então muitas das vezes a gente vê, né, publicamente, depois que eu entendi mais o assunto, então a gente vê coisas assim, às vezes, principalmente em lugares, né, assim, abertos, parques. Então, gente, não é a gente ficar olhando com julgo, não é deixa aquele pai, aquela mãe acalmar aquela criança, não é se intrometer, né? E eu achei muito legal a atitude dela, porque minha filha estava bem mal, porque falou, nossa, o que será que eu fiz? Eu assustei, né? Porque a menina era linda, linda. Aquela criança que você se encanta, né? E muitas vezes a gente tem que entender também que a gente não pode chegar chegando, né? Naquela criança. Eu tenho uma amiga que eu não sei se ela tá aqui na live, mas ela faz uma coisa que é muito legal, ela sai e coloca camiseta, né? Nela e nos filhos. Então, ela falou que se sente melhor assim para protegê-los também, né, doutor? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como a gente se portar, né, nessas situações também, né? Perfeita colocação.
né? Eu acho que você usou uma palavra muito importante. A gente tem que parar de julgar muito as pessoas, né? Uhum, A gente está passando por um mês muito agitado em nosso país, né? Um contexto uhum, político muito quente, muito assim. Então a gente tem uhum, que tirar algumas coisas boas desse sentido. Não questões uhum, políticas, dependendo do lado A ou B nesse sentido, mas a gente tem que uhum, entender que a gente já precisa ter mais educação, precisa ter uhum, mais compaixão com as pessoas, julgar menos as pessoas, né? Então, quando essa criança está num processo jogando, esse pai é sem educação, não ajuda, vai lá, pergunta, tá uhum, tudo bem, você precisa de alguma ajuda, observa. A gente recomenda muito, né? Hoje isso já é muito difundido dentro das famílias, exatamente esses objetos de identificação, né? uhum, Camisetas, muitos pais uhum, andam com um colar de identificação, uma uhum, pulseira, gostei. esse é aquele símbolo colorido do transtorno do espectro autista, isso Uhum, ajuda muito, porque é um instrumento que tem sido amplamente difundido, né? uhum, No supermercado, no banco, uhum, no shopping, uhum, então esses ambientes na uhum, farmácia, então isso ajuda muito, né? Então, quando uhum, você identificar isso daí, o momento de crise, procure ajudar, procure não julgar, né? Então a gente tem que ter uhum, muito cuidado. Você deu um depoimento, eu vou dar um depoimento aqui também, que passei recente. Eu fui ao Rio de Janeiro passear com minha esposa um mês passado. Eu torço para o Flamengo. Né? Então eu fui uhum, fazer uma visita lá no Flamengo, lá na Gávea, conhecer lá o campo de futebol e tal. E lá tem um uhum, tour, né? Que a gente vai, passa lá os flamenguistas, lá você passa com um guia e vai conhecendo as instalações do clube, as academias, é bem legal. E nós estávamos, uhum, eu acho que, em 35 flamenguistas ali, minha esposa. E quando uhum, eu cheguei logo, assim, eu percebi uma família, né? Tava com o pai, a mãe e o menino aí por volta de uns 10 anos de idade, assim. E o olho é treinado, quando eu bati o olho, eu vi, eu falei, aquela criança uhum, tem dentro do espectro, né? Eu não uhum, comentei nada com minha esposa é médica também, dermatologista, então ela não tem essa visão tão aguçada nesse sentido. Eu bati o olho, eu vi. Eu não comentei nada com ela, a gente foi participando e eu vi que esses pais, eles já tinham comunicado a guia, tipo, olha, uhum, se ele entrar em algum momento, a gente vai sair. E eu uhum, percebi todo um cuidado daquela profissional ali, né, nesse sentido. A uhum, gente ia passando nos locais e às vezes ficava um pouco mais agitado. E lá para o uhum, final do tour ali, uma hora mais ou menos, eu perguntei para minha esposa, você percebeu aquela criança? Ela olhou assim, não. O que uhum, tem? Eu falei, eu vi que ele saía, entrava, mas não percebi nada. E eu falei, aquela uhum, criança eu não conheço, mas tem características dentro do espectro. Por quê? Ele não tem uma carinha, ele não tem um fenótipo, ele não tem um rostinho que vai determinar isso, né? Então a uhum, gente tem que ter sim, muito esse não tem, cuidado. Então, é não uma tem. coisa que eu vivi recente, agora um passeio assim, eu achei muito legal assim, e a forma como a profissional muito discreta, e aí vai de cada É, família, né? Tem famílias que uhum, vão buscar mais informar mais, tem famílias que vão ter uhum. mais dificuldade, então acho que isso é muito De individual, cada um, né? né? É muito Sim, individual, né? Eu acho que o acolhimento faz toda a diferença. A gente dentro das igrejas também saber entender, né? Como acolher. Dentro das escolas a gente percebe assim também. Ó, que eles falaram. Bom, deixa eu perguntar aqui. Vou perguntar estou perguntando uma da live e uma daqui do doutor, gente. Um autista pode ter hiperatividade? Como tratar uma criança de 3 anos? perfeito. Bom, o que é assim? A gente tem então o transtorno do espectro autista. A gente sabe que 70% dessas crianças eles vão apresentar pelo menos um tipo de comorbidade. Uhum, 50%, ou seja, a metade dessas crianças vão apresentar duas ou mais comorbidades. O que são comorbidades? Comorbidades são situações clínicas que vêm associado ao transtorno do espectro autista. E quais são as principais? Nós temos, por exemplo, transtorno de ansiedade, ou seja, uma ansiedade generalizada associado ao TEA. uhum, Aproximadamente 40% desse grupo de crianças podem apresentar. O uhum, TDAH, que é chamado de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, é uma comorbidade muito comum e muito frequente associada ao transtorno do espectro autista. Alguns estudos falam que até 65% dessas comorbidades presentes estão presentes nas crianças com transtorno do espectro autista. Então, a gente tem uma alta incidência de ansiedade, transtorno do espectro autista, quadros de depressão em torno de 10%, problemas de sono que vão variar em torno de 20% até 40% em alguns estudos, problemas de alimentação, tanto de aceitação, de seletividade, em aproximadamente 10%. Então, a gente tem uma série de fatores que podem vir associados ao transtorno do espectro autista.
Na classificação do DSM-5, né, essa publicação em 2013, que é o que é atual, que é vigente, que a gente utiliza, até anteriormente essa criança não poderia ter um duplo diagnóstico. A partir dessa classificação, passa a ter exatamente esse diagnóstico aí. Popularmente, a gente usa muito a palavra déficit de atenção e hiperatividade, que o termo correto é o TDAH. O TDAH tem a forma hiperativa, que é o H, ou seja, são as crianças hiperativas, e o TDAH, nós temos as crianças desatentas, né, que é o déficit de atenção. É a mesma coisa, só que formas de apresentação clínica E diferentes, aí né? tem se falado muito, né, doutor, que adultos também, né, descobrem adulto. Então Sim. A nossa. prevalência do TDAH é muito alta, muito elevada, né? E essas crianças pequenas, né, com hiperatividade, aquela criança muito pequena, 2 anos, muito agitada, a gente tem que ter muito atenção ao desenvolvimento. Lembra que eu falei lá na primeira frase? Transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o neurodesenvolvimento vai estar implicado em alterações de comportamento. Então, muitas vezes, a gente tem que ter um certo cuidado nesses momentos. Bom, eu preciso ter pressa no diagnóstico, acho que isso é muito importante. Porque eu tenho uma criança que tem 3 anos de idade, ela é hiperativa, ela está atrasando a fala. É um autismo? É um TDAH? Muitas vezes, essa pergunta, essa demora nessa resposta que o médico tem, é porque realmente existe uma dificuldade. É um diagnóstico clínico. Então, essa criança precisa ter realmente os critérios para a gente estabelecer definitivamente esse diagnóstico. Então, isso é um ponto importante. O que a gente não deve fazer? A partir do momento que eu tenho uma suspeita clínica e essa criança apresenta pontos de atraso no desenvolvimento, nós não precisamos esperar uma conclusão, ou seja, olha, essa criança tem autismo, essa criança tem TDAH ou essa criança tem autismo e TDAH. Eu não preciso ter essa definição concluída. Eu tenho que iniciar um tratamento precoce. Então, isso é o que a gente mais bate na tecla e o que a gente mais... Então, a gente não tem que ter esse desespero nesse sentido. Eu preciso correr atrás e iniciar programas de terapia físico. Existem alguns atendimentos online também, gratuitos, que a gente tem, alguns cursos. Então, buscar essa informação, porque essa janela de desenvolvimento é É extremamente importante, né, importante. doutor? Muito Sim. importante. A Diana fez uma pergunta, Diana, que é o aumento significativo. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Essa live vai estar salva, tá? Depois vocês podem voltar lá para estar ouvindo. A Débora perguntou: como os educadores, quanto o público ou particular, têm muita dificuldade com seus alunos? Essa parte dos Perfeito. professores, né? Isso é bem importante, né, doutor? Principalmente a gente viu um aumento depois da pandemia. Os professores, as escolas estavam muito perdidos, né, em questão a esse assunto, né? Vamos lá. O que aconteceu na pandemia? Bom, a pandemia, tudo que eu falo que assim, são coisas ruins na vida, a gente tem que aproveitar e tirar algumas coisas boas, né? Obviamente que na pandemia a gente vai tirar muito pouca coisa boa, mas uma das coisas boas da pandemia é que os pais, a partir do momento que eles estiveram mais presentes em casa, né, com home office, com os isolamentos, enfim, todo esse processo que a gente passou no mundo, eles tiveram a oportunidade de observar melhor os filhos. Então, isso é um ponto positivo que a gente observou. Então, houve realmente o período pós-pandêmico, muitas das crianças que os pais, na verdade, no início a gente pensava, será que isso é só uma consequência do isolamento social da pandemia? Só que esses números realmente foram percebidos mais rapidamente. E o que a gente concluiu? Tiveram casos, né, logo no início, assim, quando a gente teve mais a liberação do retorno das escolas, esse processo, que essas crianças realmente sofreram prejuízo, mas isso foi recuperado em questões de 2, 3 meses, essa criança já tinha esse processo. E aquelas crianças que tiveram o diagnóstico, na verdade, esses pais passaram a estar em casa e perceber mais características e, consequentemente, buscar ajuda. Então, isso foi um ponto extremamente positivo nesse sentido. Especificamente essa questão da escola, né? A nossa educação, não como crítica, mas como uma análise que a gente tem que fazer do ponto de vista, eu acho que a gente tem que ter avanços em todas as áreas. Né? Quando a gente fala de educação inclusiva, eu sempre falo, olha, eu não me interessa se a escola está pintadinha de uma cor X, escola Y, nesse processo ela tem. Eu preciso de um acolhimento a essa família, eu preciso que faça uma pergunta assim, está tudo bem em casa, está tudo bem com essa criança? O que eu posso ajudar?
Eu posso preparar um material adaptado, o Ajuda recurso é muito. muito baixo, né? Então, você disponibilizar um material adaptado, esse material tem assim, inúmeros materiais gratuitos na internet que essa professora pode. Então, na escola pública, na escola privada, ela pode imprimir esse material, ela pode oferecer isso daí. Esse acolhimento é muito interessante. Né? E não só subjugar e exigir laudo e colocar muitas vezes a família, às vezes na escola pública com recurso financeiro difícil, exigir uma consulta e o SUS está demorando e tem que obrigar a fazer uma consulta particular que às vezes aquela família não está em condições de pagar porque eu preciso de um laudo. Então existem formas, eu acho, muito mais educadas. Isso tem que partir da escola, né? Acho que a escola, eu sempre falo assim, para eu estar aqui hoje batendo esse papo, eu tive professores, né, que me ensinaram isso lá, né, quando a gente colocou o post lá para anunciar a live, a minha primeira escola, lá no interior da Eu Bahia, lá que eu vi, estudei, muito legal. a Instituto Menino Deus, ela fez uma mensagem assim, que chegou assim, meus olhos encheram Linda, realmente lágrimas, assim. Então, assim, eu parti da escola, então a gente tem que ter esse entendimento. A escola é o mais importante, né? A gente tem que brigar E realmente pela educação. aqui a gente é privilegiado. Se vocês quiserem, eu fiz uma live com a dona Rosa, que ela cuida, né, aqui na nossa cidade. É uma bem inclusiva e eles colocam profissionais para já ficar de olho nessas crianças desde pequenininho, para falar, olha, isso aqui precisa ajudar os professores. Então, foi algo muito legal que aconteceu aqui, até para vocês de ONGs depois quiserem assistir essa live com a Dona Rosa, para tentar propagar, né? Perfeito, A Angélica replicar coisas perguntou. boas, né? Uma coisa simples, às vezes. Você, quando pega, por exemplo, uma criança, a gente tem uma criança com quadro mais severo, uma criança que tem muita sensibilidade auditiva, olha como é uma coisa simples. Flexibilizar o horário de entrada e saída dessa criança. Sair daquele tumulto de escola, ele pode entrar 20 minutos depois e sair 15, 20 minutos antes daquele tumulto. Ou Foi o primeiro coloca o aluno a fone sair. também, né, doutor? Eu falo, não precisa Algumas de crianças. vergonha, Então, né? assim, isso você consegue trabalhar um pouquinho e adaptando, até essa criança acostumar com aquele ambiente Se e se tornar acalmar. uma coisa natural, entendeu? Então, são processos bem simples que a gente consegue ajudar. A Angélica perguntou sobre o transtorno DSIM. Desculpa? Transtorno DSIM. Não entendi também, Angélica. Escreve direitinho aí pra gente. Eu O também não entendi. transtorno. Não, vamos para. Coloca direitinho, Angélica, que a gente não entendeu aí. A Aline perguntou: minha filha é autista, fica muitas vezes andando em círculos, sempre parece estar com o pensamento longe. Como agir diante dessa situação? Interrompo esse círculo, o ciclo ou deixa ela assim? Bom, muitos desses comportamentos, que é um padrão restrito e repetitivo, ou seja, o movimento repetitivo que essa criança está, né, de ter dificuldade de interação, a forma da gente abordar, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque se você também chega de uma forma muito abrupta, muito rápida, essa criança pode ter, né, uma descarga sensorial muito grande, um incômodo muito grande, e ser, por exemplo, um gatilho para uma crise, né? Então, como que é a orientação? Tente buscar formas de entreter essa criança. O que essa criança gosta de fazer? Ela gosta de ir no parquinho, ela gosta de um determinado tipo de brinquedo. Então, chamar essa criança para participar. Vamos fazer um bolo aqui, vamos brincar, trabalhar essa parte sensorial, vamos fazer uma gelatina em casa, vamos trabalhar uma pintura. Então, coisas que essa criança gosta, quando você apresenta, você vai buscar a atenção daquela criança e melhorar esse processo. Ah, legal. Aí vamos perguntar aqui, ó. O TDAH também pode ser tratado com terapia ABA? Fala um pouquinho primeiro, o que é terapia ABA, né, doutor? Bom, vamos lá. A terapia ABA é uma terapia chamada de análise de comportamento aplicado, né? A tradução dela para o português, tá? A terapia ABA é a terapia hoje, a técnica, né? O que é terapia ABA? É uma técnica utilizada por profissionais da área de psicologia, da fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogo, atendente terapêutico, ou seja, profissionais que se capacitam para trabalhar a inclusão dessas crianças. Então, ela vai trabalhar principalmente com um reforço positivo de algumas atitudes, adaptação de alguns tipos de materiais, utilizando técnicas do ABA. Dentro da ciência, o que nós temos de melhor nível de evidência científica para o transtorno do espectro autista é a terapia ABA. Rafael, então você quer dizer que é a única terapia que deve ser utilizada? Não, a gente tem que ter muito cuidado com essas palavras de única, somente essa. Eu acho que não é a forma mais adequada da gente abordar. Existe
dentro da literatura, o melhor nível de evidência científica é a terapia ABA. Entretanto, algumas crianças não se adaptam. Então, nós podemos tentar alguns outros tipos para melhor entendimento. Né? A gente tem hoje uma carência muito grande no mercado, né? Tanto privado quanto de planos de saúde, no Sistema Único de Saúde também, de clínicas especializadas e capacitadas de forma adequada para trabalhar terapia ABA. Então, a gente tem hoje vários cursos de capacitação, porque a terapia ABA não é simplesmente eu levar essa criança numa clínica e deixar ela lá 10, 20, 15, 30, 40 horas semanais. A participação dessa família é muito grande. Tem um pediatra, recomendo aqui, quem quiser, quem não siga, talvez muitos aqui em cima, o Dr. Tiago Castro, né, um pediatra, ele é do sul do país, ele trabalha muito com o espectro autista. Ele fez recentemente uma colocação exatamente isso, né? Dentro do ABA, a gente estipula aí, existe um número máximo de 40 horas de terapia ABA. Mas o que são essas 40 horas? São 40 horas de clínica? Não, não são 40 horas de clínica. Essas 40 horas vão estar inclusos períodos na clínica, períodos em casa e períodos com a família de terapia. Então, a participação, o entendimento da família é fundamental. Então, uma boa clínica de ABA, ela vai ter momentos de treinamento parental, ou seja, treinar os pais para que eles possam É replicar. importante. Qual é o Entender, objetivo né? do tratamento da terapia? Tornar essa criança o mais independente possível. Torná-la funcional, que ela possa crescer e ter uma vida normal. Esse é o grande objetivo. Né? Legal, doutor. Uma pergunta aqui. Ouvi que o jeito desamoroso não tem jeito. É verdade isso? Meu filho tem autismo leve nível 2. O jeito desamoroso, na verdade, é assim. É. Eu vou talvez usar uma palavra talvez um pouco mais para entendimento mais fácil, né? Uma característica que as crianças com transtorno do espectro autista elas podem ter é ter menor expressão de alguns sentimentos. Né? Então, a expressão facial, eu tô com raiva, eu fico assim, eu tô rindo, eu tô feliz, eu tô assustado. Então, essa expressão, essa mímica facial no transtorno do espectro autista, ela muitas vezes é um pouco menor. Né? Então, a gente não pode confundir isso com amor, com carinho, com afeto. Eles são carinhosos, eles são afetivos, existem formas da gente fazer esse amor. Por exemplo, a criança com transtorno do espectro autista, ela não gosta muito de toque, não gosta muito de abraço. Então, não adianta eu ficar insistindo de querer abraçar a criança, segurar aquilo, vai irritar, vai torná-la a parte sensorial dela. Então, enquanto eu não regulo esse comportamento, não adianta a gente partir desse processo. Mas a gente não pode confundir uma questão, por exemplo, sensorial com falta de amor e afeto. Não tem nada a ver. Uma mãezinha perguntou, como que faz para conseguir esse tratamento ABA? O tratamento ABA ele vai ser realizado, então, em clínicas, né, especializadas em cada cidade. A gente tem que procurar, aqui no estado a gente tem algumas clínicas boas, né, que a gente faz. Né? Com a mudança recente agora, a aprovação, né, da questão da Agência Nacional de Saúde, né, em que ficou aquela discussão a respeito do rol taxativo, né? Quem tem famílias desse sentido vai entender o que eu estou falando muito bem isso, né? E hoje já foi deliberado pelo Congresso Nacional e já sancionado como lei federal, né, pelo atual presidente, que as crianças elas têm direito à terapia ABA pelos planos de saúde. Tá? No Sistema Único de Saúde, eu acho que a gente tem que avançar muito ainda, né? Assim, até profissionais de capacitação nesse sentido, assim, mas os planos de saúde hoje eles cobrem a terapia ABA. E uma mãezinha perguntou o que fazer durante uma crise muito nervosa do autista. Uma das critérios que a gente vai utilizar, por exemplo, para o uso de alguns medicamentos, né? Lembrando que nós não temos remédios que curem o autismo. A gente vai utilizar medicações sempre para tratar muitas das comorbidades. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com autismo e tem dificuldade para dormir muito grande, eu vou discutir com a família a possibilidade de usar uma medicação para o sono. Se eu tenho um paciente com autismo e tem um TDAH associado à hiperatividade, eu vou tratar aquele sintoma da hiperatividade, né, para melhorar esse comportamento. Quando eu tenho um paciente com transtorno do espectro autista, ele está muito agressivo, ele está muito desregulado, ele está muito agitado, eu vou buscar, às vezes, medicações para reduzir esse processo. Né? Numa crise comportamental, né, primeira coisa que a gente deva buscar, tirar coisas que possam causar algum tipo de ferimento mais grave naquela criança.
Então, a gente sempre tem que ter essa visão. Então, uma tesoura, uma faca de pão que eu esqueci em cima da mesa. Então, a gente tem que tirar esses objetos, porque isso, às vezes, ele, de forma involuntária, pode se autoagredir ou agredir um pai de uma forma completamente descontrolada por causa da crise, né? E buscar acalmar essa criança. E aí, por exemplo, na terapia, os psicólogos vão ter técnicas exatamente de buscar esse processo. Como que eu vou acessar essa criança? Como que eu vou buscar uma regulação daquela crise, Uma né? calma, né? O que é Exatamente calma. como buscar a Gatilho. calma, buscar uma forma diferente de abordar. Então, vão ter técnicas exatamente para trabalhar nesses momentos. E uma coisa importante também, doutor, gente, é por isso que fala espectro. Cada caso é um caso. Então, o que dá certo para um não dá certo para o outro. Por isso que vocês têm que se adequar à família, profissional. Então, a gente vê muito isso, né? Dentro dos grupos. Fala, você fez isso, eu vou fazer isso também. Comigo não deu certo. Cada caso é um caso único, né, doutor? Aqui, aqui, ó. TEA e autismo, 11 anos e nunca tomou nenhum medicamento. Ótimo. Esse é o grande objetivo, né? Então, quando essa criança está bem, essa criança recebeu um tratamento precoce, essa criança está sendo bem cuidada, está sendo bem estimulada pela sua família, não tem necessidade alguma de medicamento, né? Então, esse é o objetivo. A outra pergunta. Tem algum exame específico para detectar autismo e TDAH ou somente exame clínico mesmo? Não, não tem nenhum exame, tá? O diagnóstico é clínico, como eu citei em vários momentos aqui desse nosso bate-papo, baseado nos critérios do DSM-5, tanto para o TDAH quanto do autismo. Quando e por que eu devo indicar alguns exames, né? Alguns momentos a gente indica. Os exames do transtorno do espectro autista, muitas das vezes, eles vão servir principalmente como um diagnóstico diferencial de outros transtornos. Perfeito? Então, por exemplo, crianças que vêm apresentando um desenvolvimento normal até 1 ano e meio, e essa criança apresenta uma estagnação e uma regressão do desenvolvimento. É uma das formas, por exemplo, de apresentação do espectro. Essas crianças, durante esse período de regressão, muitas das vezes nós lançamos mãos de alguns exames complementares, não buscando como diagnóstico do transtorno do espectro autista, e sim eventuais outras doenças que possam estar causando uma regressão com características autísticas. Um avanço muito grande que a gente tem feito e tentado buscar são do ponto de vista genético, alguns exames genéticos. Mas esses exames ainda, além de terem um custo muito elevado, eles têm ainda baixa efetividade no sentido de algumas respostas. Dia 29 de outubro, em primeira mão, provavelmente eu vou fazer aqui no meu canal, ficam todos convidados, uma live com uma geneticista abordando exatamente os exames genéticos dentro do autismo. Ai, Eu vou doutor, anunciar marca a aqui. gente que a gente compartilha também, tá bom? Para Perfeito, vocês perfeito. assistirem, tá? Muito bom isso. Terapia ABA tem que ser em grupo ou é individual? Bom, o que acontece? Com essa mudança do rol taxativo, alguns planos de saúde nessa janela que ficou meio perdida aí de uns 2 meses mais ou menos, reduziram bastante as clínicas. E eu tenho percebido que algumas clínicas têm trabalhado muito essa questão em grupo, né? Como que funciona? Eu acho que é caso a caso. Cada criança deve ser avaliada de forma individual. A terapia em grupo, ela pode e deve ser instituída em algumas crianças em alguns momentos do tratamento, visando melhoras ou trabalhos específicos no aspecto social. Agora, isso não é para fazer integralmente e durante todo o tratamento, em toda criança, um tratamento em grupo. É um tratamento individualizado. Então, toda criança que chega numa clínica, ela tem que passar por uma entrevista e fazer o que a gente chama de um plano de tratamento individualizado. Quais são os problemas daquela criança? Quais são os prejuízos? O que eu busco de objetivo de tratamento naquela criança? Esse é o grande X da questão. Bem legal. E a Débora fez uma pergunta que tem muito a ver com isso. Doutor, o que você acha de ficar mudando de clínica quando o plano de saúde quer descredenciar uma ótima em terapia ABA? Pode causar alguma regressão no tratamento? Isso é muito ruim, né? A gente tem passado por várias dessas mudanças, né, de saúde privada no Brasil inteiro, né? Então, assim, a criança, a família, enfim, quando você cria um vínculo com aquele profissional, seja o médico, seja o psicólogo, essa quebra de vínculo é muito ruim.
né? Então, assim, então um paciente que está acompanhando, a família já entende quais são os pontos positivos, os pontos negativos. Então, as quebras de rotinas são muitas vezes uma grande dificuldade do paciente com autismo. Então, essas trocas de clínica, do ambiente, o som, a iluminação, o cheiro da clínica, tudo isso traz impacto, muitas vezes, É. negativo no tratamento. Né? Gente, gratidão, temos mais 160 pessoas, né? Estou tentando aqui ver todas as perguntas. A Carol perguntou: meu sobrinho tem 5 anos, é autista, também tem TDAH e faz uso de medicamentos. Porém, ele é muito agitado e nervoso, mesmo com medicação. Perfeito. Bom, provavelmente, né, a partir dos 5 anos de idade, o grande problema que pela pergunta eu percebo seja mais o aspecto da hiperatividade, né? Então, assim, a ideia da medicação aí nesse caso específico é abordar um pouco a questão do TDAH, da hiperatividade. Com os 5 anos, já nos abre um leque de mais opções, né? Então, os estimulantes do sistema nervoso central já podem ser uma boa opção de tratamento nesses casos. Tem uma pergunta muito legal, doutor. Ó, celular e criança autista. Eu diria também, né? Não tanto celular, que meus jogos online, tem um monte de jogos também, notebook, iPad, né? O que fazer? Estou numa situação difícil em casa, faço o que eu posso para ocupar o tempo dele com outras brincadeiras, mas não está sendo suficiente. O que fazer? Me indica um método. É legal isso, não é? Excelente pergunta. Bom, a gente tem batido muito na tecla dos impactos negativos de telas no desenvolvimento infantil, né? Isso tem sido um problema muito grande, foi um problema que realmente explodiu no mundo com a pandemia, né? Porque acabaram-se os recursos em casa para brincar com as crianças e acabavam os pais relaxando muito com tablet, celular, televisão nesse processo. Então, algumas coisas eu acho que de telas que são importantes, assim. Bom, durante os primeiros 2 anos de idade, a gente recomenda 0 para o tempo de telas. É uma etapa muito importante no desenvolvimento, né? Autismo pode ser causado por telas? Essa é uma pergunta bastante frequente que tem sido feita no consultório e também nos meios científicos, né? O que a gente já tem de conclusão em relação a esse aspecto especificamente? As telas, elas podem influenciar de forma negativa no desenvolvimento da criança. Então, quando essa criança já tem aspectos do ponto de vista genético dentro do espectro autista, ou seja, essa criança já tem características, e ao invés de eu ter uma boa estimulação nos primeiros 2 anos, eu inundo o cérebro dessa criança com telas, isso piora muito o desenvolvimento. Então, isso é um ponto muito importante para os pais. Crianças maiores, o excesso de telas desregula o sono, o humor, o comportamento. Aí não come mesmo, né, doutora? Aí fala então, que tem seletividade exatamente. e tal, mas daí... Então começa a ter uma série de problemas. Assim, alguns dados importantes de telas que a gente tem que ter atenção com crianças, por exemplo, uso de smartphone em crianças, mesmo fora do espectro. Né? A gente tem que ter um limite de idade, a gente estipula em torno de 12 a 14 anos, seria o ideal, porque essa criança já passa a ter mais maturidade a conteúdo pornográfico, e a tempo também, materiais né, nesse doutor? sentido, E o tempo. Então, isso é tempo muito também. importante. Sim. Né? Então, a gente tem que ter E isso muito é algo cuidado e muito atenção. importante, doutor. Muito mesmo, porque assim, é uma tecla que hoje, desculpa até falar para as mães, eu tenho filha também, eu sei como é isso, mas às vezes acho que é uma chupeta para a criança, um cala-boca para a criança, e eu vejo muito isso. E, gente, a criança precisa se acostumar com o tédio. Eu fiz essa viagem aí para Teresina, 6 horas no carro, com uma criança cantando, brincando, pulando no carro, e chega uma hora e fala, nossa, o que a gente vai brincar agora? E a gente tem que ter isso para desenvolver a criança. Né? Então, assim, é muito fácil, às vezes, pegar e falar assim, ó, fica aí, isso aqui está fazendo muito mal para o seu filho. Então, a gente está aqui um doutor também falando, né? Eu sempre falo isso, eu sou a chata, sempre, viu, doutor? Eu falo para bebê, gente, bebezinho, você, mãe, que eu sei que ela está aqui ouvindo, bebezinho viciado. Gente, não pode isso, né, doutor? Vai fazer muito mal lá na frente. Então, e aí uma pergunta, como elas tiram esse vício? Primeiro, evitando iniciar. A criança só vai ter acesso ou criar esse vício, a palavra é essa mesmo, é vício. É Tá? vício. O termo é correto, né? Quando a gente não tem. Quando a criança já tem um vício, é tudo muito mais difícil. Então, o que eu devo estimular essa criança? A leitura. Leia com o seu filho. E se você estimula, você cria um vínculo, você dá um exemplo dele ser um bom leitor, né?
Utilize jogos analógicos, né? Então, jogos de encaixe, de montar, de peça, de quebra-cabeça, pintura, culinária, cozinha, brincadeiras, essas brincadeiras que a gente tinha antigamente, que hoje as pessoas parecem que esqueçam. Pega-vareta, um jogo de tabuleiro. Participe das brincadeiras com o seu filho, né? Então, um jogo de tabuleiro, vamos a família toda participar, um jogo de dominó, de dama. Então, existem inúmeras ferramentas que a gente possa ter em casa para substituir essa questão de telas nesse aspecto. E tem que ter regra, como tudo na vida, tem que ter Como limite, toda criança. horário, tem que estabelecer. Isso é visto, isso tem que ser aprendido em casa. Não adianta eu terceirizar isso, a escola. Não, isso é em casa. Então, durante o dia, ele tem um determinado horário que ele pode, tem que fazer o dever de casa, evitar o uso de telas no período noturno, porque isso vai trazer impactos negativos no sono. Né? Então, são medidas que a gente tem que ser. Então, eu sempre falo com a mãe chata, tem que realmente cobrar nesse processo. Sim. E até, doutor, uma coisa importante que você falou, a gente vê da seletividade alimentar, mas muitas vezes não tem uma regra. Então, a criança não tem horário, ela não tem rotina, e aí dificulta muito isso. Então, assim, o quanto você colocar a rotina, ela vem para ter limites, para cuidar, para essas crianças se sentir amadas, se sentir cuidada, protegida. E ela vendo, né, doutor? Então, fala um pouquinho disso, assim, dessa rotina também no lar, o quanto isso é importante, né? Perfeito. A vida ela é cheia de regras, né? Então eu sempre falo o seguinte: a gente tem que respeitar. Se você está num trabalho, numa empresa, e você tem 8 horas para chegar no seu trabalho, se você chegar às 8h01, você está 1 minuto atrasado. Então, a escola tem um horário para começar, a consulta médica, então tudo isso a gente tem que ensinar em casa. Então, a criança, para ela ter uma qualidade de sono adequada, ter um humor adequado, um comportamento adequado, muitas das crianças vão estar agitadas, irritadas, porque ela está privada de sono, porque ela está com sono desregulado. Então, essa criança tem que ter um horário de café, um lanche, um almoço, um lanche, um jantar, em horários fixos, em horários estabelecidos. A partir de que idade eu devo começar isso? 4 meses de idade. A partir dos 4 meses de idade, aquele processo já que a gente tira do aleitamento em livre demanda, ou seja, mama na hora que quer, aquele momento a gente já deve iniciar horários de alimentação fixa. Isso já vai regulando o relógio biológico, o relógio de sono, para que essa criança durma bem, essa família descanse, essa criança descanse e tenha todos os benefícios de uma noite de sono tranquila e agradável, né? Sim, legal, doutor. Aí perguntaram, qual é a diferença entre TDAH e autismo? Bom, são 2 transtornos diferentes. Eles podem coexistir. O transtorno do espectro autista, o TEA, ele está baseado em 3 grandes características. Um prejuízo na linguagem, a presença de comportamento restrito e repetitivo e a dificuldade ou prejuízo na interação social. Esses são os 3 critérios. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, nós vamos ter, então, prejuízos, ou seja, alterações de comportamento, seja ele o hiperativo, seja ele desatento, ou a forma mista ou combinada, e esse comportamento trazendo prejuízo na vida dessa criança, principalmente no ambiente escolar nas crianças pequenas. Então, essa criança que não termina a atividade, uma criança agitada, tem pouco foco, pouca atenção, uma criança desorganizada, uma criança que perde muito material, uma criança que está tendo dificuldade no aprendizado. Então, são características diferentes. Lembrando, mais uma vez, eu posso ter a coassociação desses 2 diagnósticos. Doutor, nossa, tem um monte de mensagens de pacientes suas aqui. Gratidão a todas vocês, as mãezinhas que estão aqui. Vocês que estão com vergonha também de perguntar, gente, fiquem à vontade. Por isso que eu não estou nem falando muito o nome, porque sei que tem mães que têm vergonha, às vezes, de que falem, né? Que exponha. A gente entende também. E se você quer fazer alguma pergunta, a gente já está na reta final aqui. Fiquem à vontade, gente. Eu não sei também se peço perdão se eu não consegui ler tantas mensagens, porque vieram bastantes, viu, doutor? É um assunto muito, muito que eles pedem muito, doutor, muito mesmo. Porque a gente sabe, né? O quão é difícil. Cada caso é um caso, cada caso é único, né? E eu queria perguntar uma coisa: dá para regredir também? Aumenta o nível, regride? Como que funciona, doutor?
Bom, uma pergunta muito frequente, quando a gente termina muitas vezes o diagnóstico, o pai e a mãe preocupados, perguntam qual é o grau ou qual é o nível, né? A gente Uhum, tem que entender que o grau ou nível, tá, vai ter a mesma importância nesse sentido do nível um, 2 ou 3 ou quadro leve, moderado e severo, vão ser nesse processo. Isso não uhum, está diretamente relacionado à severidade, sim ao nível de dependência. Como assim? uhum, Ou seja, quanto mais dependente aquela criança é para atividades do dia a dia, então atividades de escola, de alimentação, de independência, de, né, arrumar a cama, de trocar, ou seja, mais independente, menor o grau, menor o nível. Posso uhum, piorar? Posso. Se eu tenho uma uhum, criança nível 3, uma criança que está desregulada, uma criança que está muito dependente, que está agressiva, que está com problema de sono, que está uma série de situações, e eu uhum, instituo um tratamento adequado, uma terapia adequada para essa criança começa a ter uma regularidade do sono, da alimentação, tornar mais uhum. dependente, desenvolvendo a fala, se comunicando melhor, se expressando melhor, essa criança vai diminuindo o nível de dependência. Consequentemente, essa criança sai do nível 3 de suporte para o nível Uhum. 1 de suporte. Então, essas Ah, variações estão tá. diretamente relacionadas ao que eu ofereço de tratamento para essa criança. Uhum. Muito legal. A Meire perguntou: são raros os casos de diagnóstico com 1 ano e 10 meses. O doutor diagnosticou meu bebê, fiquei feliz pelo tratamento precoce. Perfeito. A gente hoje tem alguns estudos, né, que a partir dos 18 meses de idade, a Uhum, gente já tem fortes indícios, né? Esse uhum, diagnóstico, como eu sempre falo, ele não precisa ser conclusivo nessa idade, mas o uhum, tratamento deve ser iniciado a partir do momento que eu tenha uma suspeita e essa criança tenha atrasos em algumas etapas. Então, essa criança uhum. já deve receber uma estimulação precoce e com o caminhar desse processo, isso vai se tornando mais fácil em relação ao diagnóstico e ao acompanhamento e tratamento. Uhum. Gente, queria agradecer. Aqui é o que eu falei, doutora, a gente é regrado nos horários, né, doutora? A gente tentou otimizar bastante o tempo aqui. Doutora, eu queria deixar aberto. Eu sempre falo na reta final que você pode falar o que você quiser e de experiência, de mensagem. Fique à vontade, doutora. Perfeito. Ó, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite. Né? Eu acho que momentos como esse são muito interessantes para a gente poder realmente passar um pouco de informação, né? De trazer um pouco da experiência nossa do dia a dia. Peço desculpa por não ter conseguido responder todas as perguntas, mas quem me acompanha lá na minha rede social sabe que uma vez por semana eu abro uma caixa de perguntas e tento responder a maioria delas, né? Uhum, Para exatamente trazer essas informações nesse processo, né? É um grande desafio, acho que para a sociedade, para nós médicos, para a família, mas acho que juntos, né, a gente consegue realmente alcançar grandes fatos e grandes vitórias nesse processo, né? Como cristão, eu sempre falo, né, eu tenho um Deus que ele pode tudo e tudo que nele crê a gente consegue e conquista. Então, acho que é a grande mensagem que a gente tem que deixar aqui realmente nesse processo. amém, amém. Gente, eu queria agradecer todas vocês. Nos perdoem, vocês estão mandando um monte de mensagem na reta final. Algumas que eu nem perguntei, que entraram no meio da live, porque elas já foram respondidas. Essa live vai ficar salva, vai gerar um podcast. Doutor, quando quiser voltar, olha, vi que tem bastante conteúdo, né, doutor? Muito obrigado. Como eu te falei, que o Senhor continue te abençoando, te Amém. usando. E para cada mãezinha daqui, a gente tem um Deus que ele pode todas as coisas, né? E é ele quem nos tranquiliza, nos direciona. Então eu falo, gente, a oração ela tem poder. Então muitas das vezes que você não sabe o que fazer, essa é a minha mensagem que eu queria deixar para cada uma de vocês. Não sabe como ajudar, Ajoelha ore, e né? ora. É, mas não fala, não fica assim, vai no fulano de tal, naquilo, gente, cuidado com isso, porque as mães já estão sofrendo com os diagnósticos, já é um peso, principalmente quando descobre, né, doutor? E aí, às vezes, você quer ajudar e você acaba atrapalhando. Então, o pessoal falou muito obrigada, me ajudou bastante, que Deus abençoe a cada uma de vocês e um bom descanso aí, viu, doutor? E para vocês Amém. também. Gente,
Vão mandando no direct, doutora, aqui no Momento de Saúde, que a gente vai tentando responder também, tá bom? Muito obrigada a cada um que Muito ficou obrigado a conosco, né? todos. A gente num período eleitoral e todas essas mãezinhas aqui conosco. Gratidão e Amém. uma boa noite, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigado. Fica com Deus. Uma boa noite. Boa noite.